frente 1, módulo 33, inequações trigonométricas. Então, vamos lá. Resolver as inequações 1 e 2, supondo, olha o que eu disse a vocês, x maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2π. Ou seja, toda a minha resposta para esse exercício está em π radiano, ok? E essa aula vai falar sobre inequações envolvendo a função seno, cosseno e também a função tangente, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro exercício. 2 cosseno x é menor que meio. Então, nós vamos resolver essa inequação como se fosse uma equação, tá? Isolando a função cosseno. Então, olha lá. 2 cosseno x menor ou igual a 1, o 2 está multiplicando, ele passa para cá, dividindo. Então, cosseno x é menor ou igual a meio. Então, agora, eu preciso achar o ângulo x. O ângulo x, quem é x? Quando o seu cosseno é meio, tá? O seu cosseno é meio quando ele é 60 graus, tá? Para ficar fácil de localizar. Tá? Bom, então agora nós vamos lá no ciclo trigonométrico. Se ele pede em π radiano, tudo será em π radiano. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá? Um ângulo de 60 graus está no primeiro quadrante, tá? Eu sei que 60 graus... Em π radiano, ele é o quê? π sobre 3, certo? 60 graus. O cosseno, eu sei que é o eixo x. Então, eu vou pensar lá, ó, tá? Quem é, tá? Qual é o valor, quem é o ângulo, né? Quando o seu cosseno é meio. Então, eu já sei que é 60 graus. Tem mais? Tem. O côngruo a ele no quarto quadrante, que aí tem cosseno positivo, tá? Então, eu sei que é um ângulo de 300 graus. Mas eu preciso que seja em π radiano, tá? Então, posso jogar a regrinha de 3. 180 corresponde a π, 300 corresponde a x, tá? Então, eu vou encontrar 5π sobre 3. Muito bem. Então, agora, eu vou pensar na minha resposta, tá? Então, eu quero que o cosseno seja menor que meio. Então, eu vou pensar lá. Eixo do cosseno é aqui, meio está aqui, menor que meio está à direita do meio ou à esquerda do meio? Menor que meio é a esquerda. Então, eu vou pintar tudo que está antes do meio. Não posso passar, tá? Depois do meio. E é claro, se eu estou trabalhando com ciclo trigonométrico, não posso ultrapassar o ciclo trigonométrico. Então, a nossa resposta é esse pedaço do círculo trigonométrico, tá? Bom, então agora... Como ele é, a resposta tem que ser em arco, então eu vou resolver o meu exercício, tá? Ó, se ele é bolinha, se ele é menor ou igual, a bolinha será fechada. Fechada para o 60 e fechada para o 300. E agora eu vejo que segmento é a minha resposta. Então, entre 60 e 300, tá? Como é que eu vou solucionar essa questão? Vai ser o que, ó? X pertence aos reais, tal que x. Ele está no intervalo de π sobre 3 e 5π sobre 3. Então, ó, π sobre 3 e 5π sobre 3. Ele será maior que esse e menor que esse. Então, ó, maior ou igual, menor ou igual. Ok? Então, é a forma que eu resolvo uma inequação trigonométrica na função cosseno, ok? Então, vamos ver o segundo agora. Agora, eu tenho uma função tangente. Então, como vou resolver? Ó,
A função tangente já está isolada. Então, direto, o que eu vou pensar? Ó, quem é o ângulo X quando a sua tangente vale 1? Eu sei que é um ângulo de 45 graus. Só que a minha condição está em π radiano, então toda a resposta é em π radiano. Então, vai ficar, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Um ângulo de 45 graus está no primeiro quadrante, tá? 45 graus. Em π radiano, eu sei que ele é π sobre 4, ok? O eixo da tangente, ele é esse eixo que passa externamente a minha circunferência, tá? Então, a minha tangente tem que ir lá em cima, bater lá em cima no eixo rosa. Então, olha lá, a tangente de 45 eu sei que é 1. Mas só 45? Não. O côngruo a ele. Qual que é o côngruo a ele? Está no terceiro quadrante. Então, é um arco de 225 graus. Como eu quero em π radiano, eu tenho, ó, 1π sobre 4, 2π sobre 4, aliás, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, esse aqui será 5π sobre 4, ou na regrinha de 3. Muito bem. Então, agora, eu vejo o que meu exercício pede. Ele pede que a tangente seja maior que 1. Tá? Se o eixo da tangente está aqui, o 1 está aqui, maior que 1 está acima do 1 ou abaixo do 1? Está acima do 1, ok? Eu sei também que a tangente não existe para o eixo y, para π sobre 2 e 3π sobre 2. Então, eu tenho que pintar da mesma forma que eu pintei o cosseno. Então, vamos lá, ó. Eu vou pintar maior que 1, até chegar no meu ciclo. Não pode passar naquele eixo nem nesse, então, vou chegar até no ciclo. Perceberam que é esse pedacinho aqui do ciclo trigonométrico, tá? Só que esse ângulo é congruesse, então, vale também a resposta aqui embaixo, ó. Esse arco, ok? Então, vamos lá. Bolinha aberta ou fechada para o segmento? C igual, fechada, tá? Só que a minha tangente, ela não vale para 3π sobre 2, então a bolinha aqui será aberta. Para cá a bolinha é fechada e para cá a bolinha aberta. Então, qual será a minha resposta? Um intervalo de π sobre 4 a π sobre 2, tá? E 5π sobre 4 e 3π sobre 2. Esses dois pedacinhos aí do ciclo trigonométrico. Então, qual será a nossa solução? Olha lá, ó. X, tá? X pertence aos reais, tá o quê? X é um intervalo de π sobre 4 e π sobre 2. Então, ó, π sobre 4 e π sobre 2. Maior que esse, menor que esse, porque é nesse intervalo. Maior que esse e menor que esse. Ou x é um intervalo de 5π sobre 4 até 3π sobre 2. Então, 5π sobre 4 a 3π sobre 2. A mesma coisa, maior ou igual, menor ou igual, tá? Para eu resolver uma inequação, sou obrigada a fazer o ciclo trigonométrico, tá? Vamos seguir. O exercício agora 3, 4, 5, ele supõe que o intervalo seja de 0 a 360. Então, agora não é π radiano mais. Eu continuo em equação, porém trabalhando com em graus, tá? Então, olha lá. 2 seno x menos 1
2 seno x menos 1 é maior ou igual a 0, tá? Não tem esse radical 3 aqui, ó. Ó, não tem isso aqui, tá? Muito bem. Eu preciso deixar a função seno sozinho no primeiro membro. Então, vou jogar 1 para o segundo membro. Vai ficar o quê? 2 seno x maior ou igual a 1. Seno x é maior ou igual a meio. Agora, eu estou na função seno. Então, vamos lá. Vamos pensar. Quem que é o ângulo x quando o seu seno é meio? Quando que o seno é meio? Quando o ângulo é de 30 graus. Muito bem. Então, agora vamos para o nosso ciclo trigonométrico para obtermos a resposta. O nosso ciclo está em graus. Então, ó, 0, 90, 180, 270 e 360. Um ângulo de 30 graus está no primeiro quadrante, tá? 30 graus. Ele pede o seu seno. Eu sei que o eixo responsável pelo seno é o eixo Y, certo? Então, vamos lá. Qual é o seno de 30? Que já sabemos, é meio. Somente ele? Não, o côngruo a ele. Quem que é o côngruo a ele? É o segundo quadrante, porque seno é positivo no primeiro e segundo quadrante. Quem é côngruo a ele? É o 150. Então, até agora, é como se fosse uma equação trigonométrica, tá? Agora que eu vou começar a minha resposta da inequação. Então, eu peço que o seno seja maior que meio. Então, vamos lá. Seno, o rosa. Meio está aqui. Maior que meio está acima do meio ou abaixo do meio? Acima do meio. Então, eu vou pintar a tampinha da laranja. Então, olha, a minha resposta será a tampinha aqui da laranja apenas, ó. Essa partezinha. Certo? Agora, eu vou pensar assim, a bolinha será aberta ou fechada? Se eu tenho o sinal de maior ou igual, bolinha fechada para o 30 e para o 150. E eu vou pintar o intervalo que do ciclo trigonométrico que eu usei. Então, olha, de 30 a 150, tá? Então, agora eu vou trabalhar com a minha resposta. Então, qual será a solução? X pertence aos reais, tal que x é um intervalo entre 30 e 150. Se eu tenho maior ou igual, ó, maior ou igual a 30, menor ou igual a 150, tá? Número 4. Olha o que pede o 4. 3 tangente x mais raiz de 3 é menor que 0. Então, deixando a função tangente sozinha. Então, olha, 3 tangente x é menor que menos raiz de 3. Então, o 3 está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, eu vou pensar assim, ó. Quem é x quando a sua tangente é raiz de 3 sobre 3. Eu esqueço do sinal por enquanto, tá? Eu sei que é 30. Então, vamos lá. Eixo trigonométrico em graus. 0, 90, 180, 270, 360. Eu sei que o eixo da tangente passa ao lado do meu ciclo trigonométrico, tá? Eu sei que um ângulo de 30 tá aqui no primeiro quadrante. Porém, o ângulo de 30 é mais raiz de 3 sobre 3. Ele pede que seja menos. Então, em quais quadrantes eles estarão? No segundo
e no quarto. E ao mesmo tempo eu tenho que entender que eles são côngruos a 30. Então, olha, quem que é côngruo a 30 no segundo e no quarto quadrantes? Eu sei que é 150, tá? E quem mais? E 330. 150 e 330. Os dois têm tangente valendo menos raiz de 3 sobre 3. Muito bem. Agora eu vou organizar a minha resposta. Eu quero que ele seja menor que menos raiz de 3 sobre 3. O eixo da tangente está aqui, menos raiz de 3 sobre 3 está aqui. Ser menor é estar acima dele ou abaixo dele? É estar abaixo dele. Tá? Então, o que me interessa é só o que está pintado de rosa. E eu sei também que pela tangente, a tangente não existe para 90 e 270. Então, a minha resposta não pode ultrapassar isso aí. Então, vamos pintar até chegar no ciclo, tá? Então, ó, vou pintar até chegar no ciclo, porque o que me interessa é a resposta do ciclo trigonométrico, tá? Ó, então, não pode passar desse nem desse. Então, a minha resposta está por aqui, tá? Só que ele é côngruo ao outro lá em cima. Ele é côngruo a esse aqui. Então, ele é côngruo, ó, porque eles são opostos pelo vértice. Ok? Então, qual será a nossa resposta? Primeiro, bolinha aberta ou fechada? Se é sinal de igual, que não tem igual, bolinha aberta. Então, ó, aberta, aberta, porque aqui não existe. Aberta, porque aqui não existe. E aberta, porque aqui ele tá pedindo, tá? Então, qual é a minha resposta? De 90 a 150. E quem mais? De 270 até 330. Então, vamos à nossa resposta. Solução. X pertence aos reais, tal que... Primeiro intervalo, de 90 a 150. De 90 a 150. Maior que 90 e menor que 150. Ou um intervalo de 270 e 330, maior e menor. E agora, o último, o cosseno, tá? Vamos lá. Já tá prontinho, né, ó? Cosseno de x é maior ou igual a meio. Então, vamos pensar. Quem que é o ângulo x quando o seu cosseno é meio? Eu sei que é 60 graus, tá? O nosso ciclo trigonométrico está em graus. Então, vamos colocar lá, ó, 0, 0, 90, 180, 270, 360, tá? Um ângulo de 60 graus está no primeiro quadrante. Muito bem. Se ele está no primeiro quadrante, eu preciso do cosseno. O cosseno, eu sei que o eixo responsável pelo cosseno é o eixo x. Então, eu sei que ele vai bater aqui, ó, no eixo x, tá? Cosseno de 60, eu sei que é quanto? Meio. Mas somente o cosseno de 60 é meio? Não, eu tenho que o cosseno de 300 também é meio. Certinho? Então, vamos lá. Agora, vamos pintar a nossa resposta. Eu sei que eu quero que o meu cosseno seja maior que meio. Então, vamos lá. Eixo do cosseno é o eixo x. Meio está aqui. Maior que meio está à direita do meio ou à esquerda do meio?
está à direita. Então, a minha resposta é só esse pedacinho do ciclo trigonométrico. Então, eu vou pintar isso aqui, ó. Só o pedacinho aí da lateral da laranja, ok? Bolinha aberta ou fechada para o nosso intervalo? Bolinha fechada. Então, aqui, eu posso ter duas respostas, tá? Eu posso, assim, ó, começar do 0 até o 60 e depois do 300 até o 360. Como eu posso ter um intervalo, tá? De menos 60 também. Mas vamos deixar de 0 a 360, tá? Então, ó, qual vai ser o meu intervalo? De 0 a 60 e de 300 a 360, ok? Então, como é que vai ficar nossa resposta? Solução. X pertence aos reais, tal que X é esse intervalo, de 0 a 60. Então, vai ser maior que 0 e menor que 60, igual isso, tá? Ou X vai ser o quê? Maior ou igual a 300 e menor ou igual a 360. Ok? Muito bem.